A presença hoje é de um militante, um ativista comunitário de longa data, que tem se empenhado muito em todas as manifestações possíveis na afirmação das suas ideias, que de uma certa maneira convergem para um entendimento maior do que seja uma cidade boa de se viver. Eu me refiro ao cicloativista Fernando Braga, com quem nós vamos conversar agora. Eu ia falar ciclista profissional, Fernando, mas você é professor, você tem sua atividade profissional, né? Mas a garra com que você, já de alguns anos, trabalha a causa da mobilidade urbana na perspectiva do modal da bicicleta, me obriga a fazer esse reconhecimento. Agora, eu vou começar com uma provocação, né? A bicicleta ainda não é vista como modal de transporte, né? Infelizmente não. Na maior parte das cidades, ela não é tratada como é prevista no Código de Trânsito, né? Como veículo de propulsão humana e, como tal, tem a preferência das vias depois do pedestre, é claro. Agora, Fernando, a gente parece que assiste. Em alguns lugares você tem gestores, não vou dizer nem mais ousados, mas mais antenados com as tendências, que se dispõem a estabelecer essa distinção clara da comunhão do espaço, né, do compartilhamento do espaço. Aqui no Espírito Santo parece que há um excesso de reverência ao carro. Ou impressão minha? Não, é verdade, é verdade. A gente não pode deixar de reconhecer que houve uma evolução, mas ainda está longe do ideal, né? Mas essa resistência talvez venha mais da sociedade civil como um todo, que elege essa pessoa que tem o retrato e essa identidade do cidadão comum. Né? Se você falar para o cidadão comum que ele tem que pensar numa alternativa para o seu veículo particular, ele vai criar uma resistência muito grande em função das escolhas que ele vai ter. Tá, eu abro mão do meu carro e vou fazer o quê? Qual a opção que vocês me dão? Né? Qual o papel do poder público para incentivar? Porque é isso que a gente está precisando nesse momento. Ou se faz isso agora, ou então nós vamos entrar num colapso. Né? E a verdade é que vai ficar bom para pedalar, porque é tudo parado. Na cidade, em determinado momento, vai travar. Vai travar, e aí você vai ter muito mais segurança de pedalar, salva as portas abrindo, né? Deus me guarde. Porque de resto, você vai ter os corredores todos para trafegar, porque os carros simplesmente não vão andar. Isso. Teremos uma opção tão boa quanto pedalar também, que é caminhar, né? Exatamente. Temos que ter calçada que nos convide, né? Esse conforto necessário. A gente mora num país, numa cidade de clima quente. Então, o que a gente pode fazer para atrair? Até porque já foi o último estudo que foi feito pela NTP, mostrou que a maior parte das viagens são a pé. 46% a pé e 32% em transporte público. Né? Então, em algum momento, todos nós somos pedestres. Seja na busca do automóvel, do ônibus, da bicicleta, da barca, do metrô, do trem, mas é pedestre. Então, mas como é que você acha que, na verdade, então, esse gestor, esse administrador relutante, ele tá assim, tentando agradar, cortejar o senso comum da população. Ele não ousa avançar. Tipo assim, propor uma situação nova contra a qual a população vai espernear, mas logo à frente vai perceber que foi melhor. Esse é o grande desafio, né? Dele pagar para ver, dele comprar esse barulho no primeiro momento, ousar realmente, as pessoas verem que não é uma injeção, não vai doer. A relação custo-benefício é muito melhor. Difícil é vencer esse primeiro momento. Nós temos um exemplo aqui em Vila Velha, que foi uma ciclovia implantada aqui em Itapuã, a Jair de Andrade, que naquele primeiro momento é uma ciclovia de pouco mais de 500 metros, né? Está perdida entre o nada e o lugar nenhum, mas ela tem um papel. Agora, foi tanta resistência para esses 500 metros que depois disso ela não foi à frente. Né? O discurso é que ia quebrar, que o comércio ia demitir, né? Que não tem ciclista, porque esse é o primeiro argumento. Né? Não tem para fazer ciclovia para quê? Não tem biciclista. Se a gente for nessa linha, não tem mais rampa de cadeirante em cada esquina, porque você vê o cadeirante na rua todo instante. Mas ele está aí, né? A bicicleta também, né? E hoje é uma coisa que está muito mais latente. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, no Dia do Ciclista, uma rede de televisão me ligou para fazer uma matéria sobre o número de acidentes e ela me trouxe um dado que havia aumentado o número de acidentes com bicicleta. Eu falei, olha, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não fez estudo de contagem de viagens, ou você tem dúvida que aumentou em muita quantidade de bicicletas nas ruas. Se esse índice foi de 10%, a quantidade de usuários aumentou
Muito. Então, quer dizer, isso é insignificante. Tem uma coisa que tem que vir junto com a outra. Agora, você não pode esperar por essa demanda para fazer essa oferta, como nós falávamos, né? A infraestrutura cicloviária ela tem que vir como oferta. Porque não, se você oferecer a ciclovia, é claro que aparece a bicicleta. Sem dúvida. Não, sem oferecer, ela já está aí na rua. Não, ela vai invadindo, vai né? invadindo. É espontâneo. Exatamente. Você vê aí o caso da nossa bicicleta compartilhada. Tanto Vila Velha quanto Vitória. Os números são assim, estão entre os melhores do Brasil. Né? Vila Velha não fez nada, Vitória está fazendo. Está avançando com as ciclovias, né? Mas perto da realidade da Grande Vitória ainda está fazendo toda a diferença. A verdade é essa, né? Pelos números que estão aí. A presença hoje é de Fernando Braga. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor Fernando Braga. Fernando, essa questão sua com a bicicleta te levou também muito a se ocupar da inserção da bicicleta no meio urbano, logo extrapolar a sua abordagem para uma visão de urbanismo e de mobilidade urbana no seu todo, né? Considerando todos os outros elementos. Né? Aqui no Espírito Santo nós tivemos essa experiência de Vitória, nós tivemos a experiência da ciclovia aqui, você falou da ciclovia da Jair de Andrade. Até houve a solicitação de que se fizesse uma ciclovia pela Luciano das Neves, que conduzisse até a Rodovia do Sol. Foi bem sucedida, muito bem sucedida a ciclovia da Champanhar até a Glória. Né? E em Vitória, quando o prefeito Luciano Rezende instituiu aquela demarcação de reserva do pedaço da via para poder fazer os passeios dominicais, houve quem achasse que poderia avançar um pouco mais. Mas você, como ativista, você vê nisso já um avanço na medida que familiariza a pessoa mais com a bicicleta, né? Não só com a bicicleta, mas como viver a cidade. Né? Eu me lembro que logo que ela foi implantado e saiu assim um embate muito grande nas redes sociais. Redes sociais não era tão forte, isso foi há 4, 5 anos atrás, foi mais a mídia mesmo. E eu me perguntava assim, poxa, será que as pessoas, o capixaba de um modo geral, não consegue ver a cidade de uma outra maneira? Será que nem no final de semana ele consegue sair de casa de uma outra maneira, romper essa dependência do automóvel? Você tem um litoral belíssimo, pode ocupar esse espaço, né? Houve essa primeira resistência até que a ficha caísse, as pessoas conseguissem ir além do play do seu prédio, da frente da sua casa. Agora mesmo, com a queda do viaduto em São Paulo, as bicicletas estão, né? Quem não andava está andando, porque não tem mais como andar. Mas eu vi uma fala muito interessante esses dias, logo depois do episódio que o viaduto arriou, que um camarada de bicicleta na Marginal Pinheiros, e gente de bicicleta, de patins, de skate, de patinete, e a repórter perguntou pro cara o que ele estava achando. Ele falou assim, pô, fantástico, cara. Eu aqui de bicicleta eu estou conseguindo passar todas as marchas. Eu no meu carro só passo primeira e segunda. Quer dizer, é um lugar que está tão presente na tua vida, mas de uma maneira tão distorcida, que você quase que não vê o ambiente onde você está, por você estar isolado dentro desse casulo que é o automóvel, essa possibilidade de relação, de olhar nos olhos, né? Então isso é uma coisa assim que é o que os modos ativos te proporcionam, né? E interessante observar também o seguinte, é aquilo que você disse no bloco anterior, né? Desde que você disponibiliza a estrutura viária, a bicicleta vai aparecer. É impressionante isso. Eu continuo lamentando que seja tão tímida ainda a visão do assunto aqui. Eu sei que construir ciclovias requer investimentos também, né? na malha urbana. Nós teríamos a opção de gastar mais tinta, fazer ciclofaixa, mas também é um componente cultural, né? Essa é a maior resistência, porque o dinheiro nem é tanto problema, porque eu falo o seguinte, o dinheiro para as alternativas de mobilidade, infelizmente, elas estão se perdendo na manutenção da malha rodoviária, que é um saco sem fundo, porque ele está sempre degradando, está sempre pedindo mais, e a questão das doenças crônico-degenerativas, quando Londres agora fala que vai incentivar e vai fechar 100 ruas para o automóvel para levar as pessoas a caminharem, e ele já aponta uma economia de 1.600.000 euros, libras, né, na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, na qualidade do ar. No que não vai despender com Exatamente. Saúde. Então, quer dizer, o que você poderia estar usando para transporte de alta capacidade ou para uma infraestrutura para caminhabilidade ou para ciclomobilidade, você está desperdiçando nos leitos com as vítimas do trânsito, com os leitos das vítimas das doenças crônico-degenerativas, porque essa escolha nos torna muito mais sedentários,
não é? Hoje, cada dia, você se move menos. Se você vem com o seu carro da sua casa até aqui, parou na garagem, subiu o elevador, sentou, trabalhou à tarde. Quer dizer, são as questões das doenças ligadas à hipocinesia, né, as ausências do movimento. E é isso que eu vejo lá no leito do hospital em que eu trabalho. São todas as vertentes. Vítimas do trânsito estão lá, grandes mutilações, invalidez temporárias e permanentes, previdência privada, né, são as doenças crônicas degenerativas, com acidente vascular cerebral, né, pessoas jovens com AVC. E o que tem por trás disso, senão essa vida sedentária, né, que transformou as cidades e as pessoas hoje não fazem o que a gente fazia. Você ia para a escola de carro, né? Nossos filhos, se a gente deixar, só vai de automóvel. Em que momento ele anda? Agora você tem segurança para deixar que ele faça essa escolha? Você não acha que é muito sintomático o fato de quando você olha uma rua, você vê a largura das calçadas e a largura da rua? Ah, isso é triste. Tem até uma charge de um chargista lá norueguês, que ele bota as ruas, as calçadas são como se fosse de uma calçada para outra, é um grande abismo, tem só uma pinguela de travessia, né? O que nos restou? Né? O confinamento lateral. Exatamente. E aí é esse estudo da habitabilidade que começou a ser feito lá na década de 60, que faz essa relação entre a qualidade dessa cidade, dessa rua e a velocidade dessa via, como isso interfere diretamente na vida das pessoas e nos seus hábitos, né? Porque uma rua dessa, você não deixa a criança ir para a rua jogar uma bola, pular uma corda, brincar de queimada, como era na nossa infância, né? Isso. Então, infelizmente, é todo um outro custo indireto que você pode atribuir a essas escolhas equivocadas da mobilidade atual, né? Agora, você diria o quê, Fernando, aos nossos gestores? Falta uma visão de, tipo assim, existe uma acomodação em relação à expectativa do status quo? Sim, vamos fazer assim, porque se fizer diferente vai aborrecer. E não é isso que distingue, às vezes, os nossos gestores dos estadistas? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o grande desafio, né? É aí que surgem as pessoas que fazem a diferença. Porque, num primeiro momento, esse desconforto e essa medida impopular, ela reverte em benefícios enormes. Quando você fala de uma rua, de um espaço bulevar, onde as pessoas só caminham, economicamente, ele pensa, você imagina ali, que só tirou um lado do estacionamento para acomodar uma ciclofaixa. Imagina você eliminar a circulação. Num primeiro momento, o cara pira, eu vou quebrar. Quem é que vai vir consumir no meu bairro? Mas ele não está vendo que quem consome aqui são as pessoas que moram aqui. Que estarão passando na frente, olhando suas vitrines. Exatamente. E as pessoas, têm estudos até da organização europeia, né, de European Cycle Federation, que eles fizeram um estudo que mostra que o ciclista consome muito mais. Porque ele vai muito mais vezes ao supermercado, ele não vai naquela vez por mês. Então ele está exposto a comprar muito mais supérfluos, né? Porque ele acabou um produto, ele vai lá e compra 1, 2, 3. E não eu não vou no horário de pico, eu não engarrafo o trânsito, eu não encho o estacionamento, né? Então, quer dizer, isso traz um incentivo ao consumo, né? Você imagina quanto que deve ser lá agora que a Glória fizeram, e foi muito bem sucedido, aquelas ruas de pedestre da Glória. Vai lá e vê se uma loja daquela na rua de pedestre, o aluguel dela é muito mais caro do que as demais. Se ela não vende muito mais do que as demais. E, no entanto, ela não tem estacionamento na porta. Porque também o estacionamento é uma coisa muito doida. 40% do estacionamento nessas ruas, quem ocupa são os próprios proprietários e os seus parceiros. O usuário mesmo fica... Então, quer dizer, Londres fez um outro estudo muito doido que 34% das pessoas que circulam estão à procura de vagas. Então, a solução para o engarrafamento, eu vi lá na C40 o Michael Kodransky, o grande urbanista lá americano, falando, olha, a solução para a mobilidade é acabar com o estacionamento. Porque o estacionamento é um agente catalisador do engarrafamento. Se eu não oferecer vaga, você não vai de carro. Não vai, né? O Presença está encerrando, mas eu convido você a estar conosco amanhã na sequência dessa conversa com o cicloativista, professor Fernando Braga. Até já.